Bom dia a todos. Bom, vamos lá. A pergunta é para o Cabelo. Bom, Cabelo, por que você não veio com a camisa do Goku? Camisa do Goku, Dragon Ball? É. Poxa vida. Porque eu sou meio tímido. Bom, agora vamos para a Dragon parte Ball é séria. vida, né? Para quem não sabe, o Cabelo é fã de Goku também, tá? Então, nerd é nerd. É Dragon Ball. Vamos lá, o Cabelo. Eu sei que você tem participado de muitos projetos nessa área de tecnologia nova, né? O nosso estado aqui ele é muito básico ainda, né? Nós estamos começando a aplicar tecnologia em todos os lugares. A parte de inteligência artificial que você mencionou, né? A gente já percebeu ela nos produtos, por exemplo, da Intelbras. A parte de preparação de profissionais nessa área, ela vai ser necessária a toque de caixa. No teu projeto de IA, você pretende popularizar isso a nível comercial ou ele é aberto? E se ele é aberto, a gente pode aproveitar que tem as estruturas públicas aqui e participar de um projeto desse a nível de Estado? Sim, o projeto IA para Todos, eu criei o projeto, a remuneração está em segundo plano. O meu objetivo é democratizar a inteligência artificial, sim. Isso vem da filosofia open source. Eu sou desenvolvedor Linux, eu acho que recompensa financeira é consequência. Responder de maneira pragmática, sim. Vocês podem baixar a imagem e rodar em computadores antigos para democratizar em todo o estado. Contem comigo. E tão importante quanto isso é romper o paradigma da educação, achar que a inteligência artificial está difícil de utilizar, difícil de integrar. Não, não é. O ChatGPT fez algo muito genial, criou uma API muito fácil de utilizar, 3, 4 linhas de código, você integra qualquer coisa com inteligência artificial. E o diferencial desse projeto IA para Todos é que eu não quero reinventar a roda. Se você faz a integração com o ChatGPT, você não precisa reescrever nada. Então, a gente pega todo o acervo, todo o legado de informação que tem na internet de como fazer aplicação com o ChatGPT e troca para esse projeto IA para Todos. É só colocar um IP, em vez de estar conectado numa IA na nuvem, você está conectado numa IA local. Não sei se foi essa a pergunta, mas, de maneira pragmática, sim, é open source para todos utilizarem, independente da minha comercialização. Perfeito. E a outra pergunta é... A parte de integração com a IA, você tem percebido também que as empresas que estão já utilizando, elas já controlam e limitam para que a gente seja direcionado a vivenciar e limitar simplesmente com o perfil deles? Por exemplo, a Intelbras ela fez um produto onde a IA é automática, né? Mas eu não posso personalizar ela é fechada ali. Então, existem produtos de empresas que estão criando essa limitação, logicamente aproveitando de um jeito bom, digamos assim, né? Para criar resultado. Mas, se o profissional não estiver preparado para poder extrapolar essa limitação, ele sempre vai... Nós vamos voltar a usar uma caixinha, né? Nós temos uma IA, vamos dizer que temos uma IA, mas a IA ela já vai ser controlada e limitada. Você vê esse perfil, a gente conseguindo abrir isso com uma facilidade? Porque, profissionalmente, eu vejo e falo, olha, Pindamonhangaba tem um puta de um painel de BI. Cara, se eu botar uma IA lá para fazer o painel da BI para mim e ela for fechada, eu não consigo extrair muita coisa. Agora, se eu puder extrapolar isso, eu consigo, digamos assim, tirar um proveito profissional melhor, né? Então, como é que você vê esse limitador, não a limitação, o limitador ainda pelas empresas? Como é que você vê esse crescimento de controle ainda? Excelente pergunta. Eu acho que ter uma IA in-a-box, lacrada, ou não, tem que ser opção, não pode ser mandatório. E, cada vez mais, está mais fácil utilizar IA, as coisas estão ficando mais fáceis. O meu principal objetivo é tornar fácil a criação de IA para um determinado propósito. Hoje, nós não precisamos mais ficar preso a um determinado produto, a um determinado serviço. Isso tem que ser uma opção. Como eu mencionei, quando eu mostrei aqui num dos slides, nós já temos ferramentas open source ou pagas, ou como serviço, onde eu consigo criar modelos de IA
sem construir uma linha de código para reconhecer um objeto específico muito singular. Se eu quero reconhecer, por exemplo, esse tipo de sofá especificamente, isso já é possível sem precisar fazer bruxaria tecnológica. Contem comigo nesse contexto de evangelização e de momento disruptivo, porque nós temos que quebrar esse paradigma de que é difícil. Já foi muito difícil. Hoje, a humanidade evoluiu e criou ferramentas que qualquer um pode utilizar, qualquer um pode criar o seu modelo. Não o modelo LLM. Se alguém falar que está criando uma LLM, desconfie, porque onde arrumaram 10 mil GPUs? Mas existem técnicas que você pode aumentar a produtividade da IA. Por exemplo, o REG. Você tem um negócio, que é colocar um chat na página da internet. Independente da IA ser open source ou não, ela não vai saber nada sobre o seu negócio. Hoje eu quero evangelizar para que todos consigam colocar uma IA, ensinar a IA a responder pergunta específica do seu negócio, resolver problemas específicos do seu negócio, do seu dia a dia. Não sei se foi essa a pergunta, se foi respondida a pergunta. Obrigado. Olá. Eu queria aproveitar também esse momento de fala para parabenizar a NBS, né? A gente mexe com tecnologia em Rondônia desde que a gente tinha que configurar discador e modem. E hoje a gente está aqui em Paraná tendo acesso a conteúdos de nível internacional, né? E antes a gente sofria com isso, tinha que ir para São Paulo, tinha que rodar o Brasil, e hoje a NBS trouxe isso, né? Para dentro da nossa casa, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Cabelo sobre um conflito de gerações, né? Você falou durante a palestra que a experiência guia a inteligência, né? De forma mais produtiva, né? E aí, como é que você enxerga esse conflito de que as novas gerações, eles já não precisam se esforçar em fazer, em pensar, em desenvolver, né? Porque a IA entrega. E aí, uma hora vai haver um choque, né? Hoje, quando eu recebo e-mails, fica claro para mim que o cara foi lá no chat, redigiu o e-mail pelo chat e me enviou, né? Você percebe que... Então, assim, em que momento as próximas gerações, né, precisarão pensar em como resolver os próprios problemas, ou IA segue até, né, evoluindo de tal maneira que o ser humano, como você mesmo disse, vai voltar a ser um ser humano, né? Vai ter tempo para casa, para a família, né? Se você enxerga esses conflitos ou se é o caminho da evolução mesmo. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu não sou dono da verdade. O que eu vou expor aqui é humildemente o meu ponto de vista. Nós estamos passando por um momento de transição. Por vários motivos. Tem, independente de IA, sem IA tem a geração Z, que é um comportamento diferente. Inevitavelmente tivemos pandemia, e eu vi a influência da pandemia na educação, porque as crianças que ficaram, as pessoas que não tiveram aula de educação artística durante a pandemia, a sua parte motora, é muito importante cada passo da educação. E para ajudar a inteligência artificial, mas do meu ponto de vista, tudo vai se encaixar de maneira mágica, porque, como eu mencionei, nós teremos mais tempo para ser criativos e para equacionar todo esse conflito que está ocorrendo. É só uma turbulência populacional, comportamental, porque, no meu ponto de vista, as próximas gerações vão enxergar uma IA diferente do que nós enxergamos. Para ela, do mesmo jeito que que quando eu era criança tinha o rádio, TV, televisão de controle remoto, a radiofrequência, a IA vai ser mais uma ferramenta e não vai ver como um bicho-papão, como nós estamos vendo agora, porque nós ficamos encantados. Porque ela vai nascer, aquilo já vai ser natural. Eu acho que, eu acho que teremos ganhos. É a minha visão. Novamente, eu sou sempre otimista. As crianças não vão ver... Não é destrutivo essa evolução, no meu ponto de vista. Tá? Olá, aqui, Jânio. Uma pergunta também para o Cabelo relacionado à IA. A gente acompanhou, assim, de longe, com pouco conhecimento, vendo os modelos se tornarem cada vez maior, que eles divulgando 70 bilhões de parâmetros, 140 bilhões de parâmetros, e uma corrida nesse sentido. O seu projeto, ele, em tese, pelo que eu consegui entender, ele está no caminho inverso, e dá a impressão que tem um movimento nesse caminho inverso, de fazer IAs cada vez menores, uns modelinhos mais especialistas, para realmente embarcar em tudo quanto é dispositivos, rodar em hardwares menores. Existe esse movimento de mercado? Eu vejo até
uma corrida entre as empresas de processadores, tentando fazer chips mais eficientes, especialistas para rodar em equipamentos. O teu projeto está nessa linha, pelo que eu pude entender, e você entende esse movimento de cada vez modelos menorzinhos, mais especialistas, mas ele em todo lugar? Excelente pergunta. Se eu pegar o Llama 400 bilhões de parâmetros, ou o próprio ChatGPT, ele é um mix, é um MOI, né? Mix of Expert, né? Ele é uma mistura de experts. Então, quando nós falamos de uma IA de 400 bilhões de parâmetros e uma IA de 1 bilhão de parâmetros, falando de maneira bem popular, quando eu estou falando de uma IA, um modelo de IA gigante, é como se tivesse uma mistura de vários PHDs. Quando eu pego um modelo de 3 bilhões de parâmetros, de 1 bilhão de parâmetros, é como se eu tivesse uma criança, uma pessoa no terceiro colegial, no ensino superior, que sempre tirou 10 desde a sua primeira existência. Então, o primeiro postulado é o seguinte: nem sempre nós não precisamos de um PhD para resolver todos os nossos problemas do dia a dia. E é aí que começa a seleção do tipo de IA. Segundo ponto, existem papers científicos que falam que uma SLM, um modelo menor, treinado para um propósito específico, isso é matemática pura, ela é muito mais eficiente do que os grandes modelos de linguagem de 400, 170 bilhões de parâmetros ou trilhões de parâmetros. Por quê? Como eu falei anteriormente, a IA é uma superestatística. Nós entraremos num outro nível de conversa quando a computação quântica chegar, mas não quero distorcer a resposta aqui agora. E se ela é uma superestatística, quanto mais mistura de assuntos eu tenho no modelo probabilístico, numa análise combinatória, quanto mais assunto eu tenho dentro de uma LLM, maior a chance de alucinação. Existe um paper falando, se eu pego uma IA pequena, uma SLM, coloco só sobre um assunto, ele vai ser muito mais assertivo, às vezes, comparado ao restante. E, para terminar, quando eu posso usar LLM num celular, num computador de R$3.000 e num computador de R$150.000 e num computador de R$500.000 e de R$1 milhão. Existe um termo usado nos LLM que chama quantização. A quantização é diminuir a quantidade de casas que essa IA vai trabalhar. E conforme eu vou diminuindo isto, ela pode errar mais, mas o custo-benefício é exponencial. Às vezes eu diminuo um pouco a quantidade de casas para a máquina trabalhar e eu acabo conseguindo rodar modelos até bons em máquinas menores. Então, às vezes, a pergunta é tão pragmática que eu posso quantizar, ou seja, assim, a IA trabalhar com menos casas decimais e acaba tendo o mesmo desempenho. Então, respondendo a tua pergunta de maneira pragmática, existe sim um movimento para usar modelos menores, mas existem casos que eu preciso de modelos grandes. Para terminar, medicina. Se eu fizer uma pergunta para uma LLM de 7 ou 8 bilhões de parâmetros, ela vai dar uma determinada pergunta que eu fiz junto ao estudo de médicos, ela vai dar 3 opções. Quando eu joguei para 70 bilhões de parâmetros, ela deu 6 opções como diagnóstico. Um médico de 60 anos ficou impressionado. Falou, eu com 40 anos de experiência, não tinha pensado nas últimas 3 alternativas. Então, quanto maior o modelo, quanto mais bilhões de parâmetros tiver esse modelo, mais tagarela ele é. Então, assim, mais alternativas ele dará na resposta. Não sei se eu fui objetivo na resposta. Obrigado. Bom dia, Gabriel. Estamos com um pessoal lá na empresa de segurança eletrônica, o Mikael. Ele fez uma pergunta aqui. O software da Defense IA integra todos os módulos de segurança eletrônica, como controle de acesso, alarme e CFTV em uma única plataforma? E concluindo aqui também, na aplicação para smartphone, também consigo ter todas as aplicações em um único app? Bom dia. Tá? Sim, hoje o software Defense IA, ele tem um ecossistema 100% integrado, então todo o ecossistema Intelbras, envolvendo CFTV, controle de acesso, alarme de intrusão, alarme de incêndio, antenas antifurto, portal detector de metais, tudo isso vai para dentro da mesma plataforma. E quando eu vou para a aplicação mobile, eu tenho todas as informações que estão dentro do software, dentro da aplicação mobile. Claro, por eu estar dentro de uma aplicação, de um smartphone, um iOS, eu tenho aquela redução de informações. Tá?
Por exemplo, eu não vou conseguir, dentro do mobile, determinadas aplicações que eu vou poder fazer dentro do software. Sei lá, eu vou fazer a criação de um grupo de usuários para um condômino, e dentro desse grupo de usuários eu vou selecionar todos os condôminos que vão estar dentro desse grupo. Na aplicação eu consigo adicionar os usuários. O grupo eu não vou conseguir criar. São pequenas limitações, mas que não impedem o uso da aplicação. Então, tudo que vai acontecer dentro da plataforma, a aplicação ela vai receber. Só um comentário. A Intelbras hoje, fazendo um comentário à pergunta que foi feita anteriormente, a Intelbras hoje, ela possui um setor de aprendizagem de algoritmos. Hoje, além da inteligência artificial que eu tenho na caixinha, que eu tenho lá o reconhecimento facial, eu tenho detecção de violência, além de tudo isso, a Intelbras hoje tem um setor de aprendizagem de algoritmo, ou seja, você tem uma situação muito específica que você pesquisou, a Intelbras não tem. Sei lá, eu quero fazer contagem de caixa de banana. Hoje você não tem uma inteligência artificial para contar caixa de banana. O que é que a Intelbras faz? Ela vai pegar o cacho de banana, vai pegar a imagem, vai colocar em aprendizagem, para que a inteligência ela consiga entender que aquilo ali é um cacho de banana. Então, não mais somente dentro da caixinha. Hoje também é possível fazer a aprendizagem da inteligência artificial, a aprendizagem do algoritmo para entregar também um melhor resultado fora da caixa. Oi. Bom dia. Meu nome é Eduardo. Eu queria perguntar para o Gabriel e depois estender para o Cabelo. O que impede de alguém usar a IA para fraudar o Defense IA e colocar a minha imagem num registro, uma gravação, num crime que não foi eu que cometi? Dentro do Defense IA, primeiro ponto, eu comentei ontem que nós temos um dos sistemas mais seguros do mundo, tá? E meu sistema ele é completamente auditável. O que é que eu quero dizer com isso? A imagem, toda a imagem captada, ela é criptografada. Aí eu vou lhe dar um exemplo. A gente está acostumado a armazenamento de imagem, ter lá aquela pasta com o vídeo, né? Isso é padrão. O Defense IA, ele salva arquivos criptografados. Ou seja, mesmo que você vá lá na pasta raiz, onde está armazenada a imagem, você não vai ter o vídeo, você não vai ter a foto, você não vai ter a imagem. Você vai ter arquivos, vários arquivos criptografados que vai impedir você fazer a edição. Você fazer essa alteração dentro da aplicação, dentro da plataforma ou até no disco de armazenamento. Então, você não consegue fazer essa alteração. Mas, digamos que fosse possível, o sistema ele é 100% auditável. Como eu comentei que tudo o que é feito dentro da plataforma, você consegue identificar o que está acontecendo. Até mesmo se algum usuário fizer o download de uma imagem, como eu comentei, você sabe exatamente até o trecho que foi baixado. Não só o horário que aconteceu, mas o trecho que foi baixado, quem foi o usuário, todas essas informações. Tá? Mas hoje não é possível realizar a alteração de nenhuma imagem dentro do sistema Defense IA. Existem diversos cenários a resposta. A primeira foi excelente. Uma coisa é eu ter um sistema de gravação, os vídeos em repouso, criptografados, protegidos. Cara, existem inúmeras técnicas para não permitir a alteração desse dado que está em repouso. No outro extremo, como eu mostrei aqui, eu entrei numa reunião no Teams como o Marcelo Taz. Eu posso gerar imagens fakes, nada impede. Mas cada vez mais as tecnologias estão preparadas para detectar essas anomalias. Inicialmente, no começo, as IAs não faziam mãos corretamente, hoje já fazem mãos corretas, dá para identificar que é uma imagem feita por inteligência artificial. Do mesmo jeito que a inteligência artificial está avançando para a geração de imagens, que é indistinguível o que é real ou não, mas lembre-se que é indistinguível para os nossos olhos humanos. A máquina não enxerga como nós as imagens. E hoje é possível detectar quando uma imagem é feita por inteligência artificial ou não por padrões. E claro que cada vez isso vai ficando realista aos olhos da máquina também.
Mas eu falo que tecnologia é como uma faca. Algumas pessoas vão usar essa faca para cortar um bolo, cortar picanha, tomar cerveja, cantar parabéns, fazer churrasco. Outras pessoas vão usar essa faca para matar pessoas. É o livre-arbítrio. Então, nunca diga nunca. Não existe nenhuma tecnologia perfeita, mas existem pessoas do bem lutando para sempre que isso não permita. A própria Intelbras protege os dados em repouso para não deixar ser alterado. E as pessoas que estão criando novas tecnologias também estão pensando em como não usar isso para o mal. Mas sempre terão as pessoas ruins, sempre é uma constante briga de gato e rato. Tem uma pergunta num participante online para o Douglas, da Multipro ZTE. Ele trabalha em provedor e ele queria saber se na realidade dele, né, como que a Multipro ZTE tem trabalhado com esse advento da IA? Já tem soluções, os produtos já estão interagindo, já existe alguma iniciativa dessa na Multipro? Bom dia. É isso mesmo. Obrigado pela pergunta. Sim, tem. Na verdade, não tem como estar fora disso hoje, né? Que todo mundo comentou, que o que mais foi falado aqui foi sobre inteligência artificial. Então, a gente usa um pouco dentro dos nossos processos para previsibilidade. E um parênteses, né? A gente hoje fala muito de inteligência artificial, mas em 2001 eu estava trabalhando com algoritmos preditivos, que é nada mais do que a estatística, correlação e dar uma resposta mais certa para você. E a gente trabalhava lá em 2001 com a parte de discadores, né? Essa turma que vende cartão de crédito para você, que te liga para cobrar e que põe o operador do call center ficando ocupado lá 55 minutos dentro de 1 hora sem perder uma ligação. O algoritmo predizia isso daí. A gente só não usava a palavra, só não usava o termo, mas já estávamos mexendo com isso. Agora, a sua pergunta é pertinente, porque a gente não pode estar fora disso. Alguma coisa a gente tem que ser feito, né? E eu uso particularmente, eu uso divertidamente, por exemplo, com a minha filhinha em casa para criar historinhas. Ela fala, pai, tem um lobo mau, tem um negocinho assim, eu quero criar uma história que o lobo mau percebe não sei o quê. Aí, tipo, a inteligência artificial cria uma historinha para ela. Então, é divertido. Para mim, eu uso para fazer previsibilidade, análise de market share, muita coisa no meu sentido. Ou, por exemplo, eu tenho muitas ideias para organizar uma apresentação e eu ponho ali dentro. E dentro dos produtos da Multipro da ZTE, eu vou falar uma coisa, não é tão complexa, é bem simples, mas a gente trabalha com rede. A rede tem que funcionar, todo mundo tem que se conectar, e são redes em grandes lugares, né? Então, a gente tem algoritmos que a gente consegue avaliar e, em função de estar conectado em cima de um sistema de gestão onde estão os seus pontos de acesso, o que acontece com interferência de canais de rede, né? Então, o algoritmo ele mostra para a gente que está havendo interferência de canais, que não está tão boa a sua conexão, e ele permite você tomar a decisão de reajustar automaticamente esse canal sem a ajuda de ninguém, né? Isso é uma facilidade imensa, né? A gente imagina o provedor de internet atendendo o B2B, o governo, como a NBS faz muito bem e tal, e ele tem que dar todo esse suporte, né? Quando eles ganham aquele projeto, as pessoas que estão dentro de um auditório, estão dentro de um plenário, estão dentro de um tribunal da justiça, estão dentro de uma companhia de processamento de dados, elas têm que se conectar de uma forma boa. Então, eles gastam menos tempo apertando um botãozinho para fazer os canais se alinharem ali e trazer uma conectividade mais fácil. Não tem como estar longe disso. A gente fala disso faz muito tempo e hoje é popular, nesse sentido que eu brinquei aqui dentro de casa, para me ajudar com o meu trabalho, num uso particular dentro da empresa onde eu trabalho, e com as tecnologias que a gente vende, né? E a gente quer investir cada vez mais nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Legal, Douglas. Obrigado pela resposta. Agora eu queria chamar para compor aqui o painel o Flávio da Fortinet, que está subindo aqui. Obrigado mais uma vez, Flávio. Fique à vontade. Tem uma outra pergunta aqui para o Júlio. Participante online também mandou para a gente. Júlio, como as empresas podem garantir que os dados coletados através de dispositivos IoT e analisados pela IA respeitem a privacidade dos usuários? É uma ótima pergunta, né? A questão de uso de IA ela está diretamente ligada à parte de uso de dados, né? Então, como se trata da gente saber se esse dado ele pode ser utilizado, ele pode ser protegido, é onde ele está armazenado. Se ela está fazendo o uso de dados que estão provenientes do OpenAI, por exemplo, da internet, no World Wide Data, ou se ela está fazendo uso de dados ali pessoais dentro dela.
né? Agora, a grande questão vai saber proteger esses dados, utilizando outras tecnologias, outras ferramentas, justamente para esse propósito, né? Então, cabe a você pesquisar ali como proteger isso, porque a questão de segurança de IA ela é diretamente ligada a essa questão de dados, né? Então, na minha percepção, vale a pena você olhar para o seu mundo ali de portfólio de IA e ver uma ferramenta específica para fazer esse tipo de proteção desses dados. Show de bola. Obrigado, Júlio. Tem uma pergunta agora aqui para o Cabelo, do Thalisson Gabriel, que está com a gente online também. E ele está perguntando aqui, Cabelo, na sua opinião, qual é o maior desafio técnico que a IA ainda precisa superar? Acho que são vários, mas o principal é de sustentabilidade. Como eu falei na minha apresentação, 1000 fotos geradas por inteligência artificial é equivalente a um carro a combustão andando 6,5 km. Se nós utilizássemos, se atendemos toda a demanda de IA no modelo clássico atual, nós precisaremos de recursos naturais equivalentes a 3 planetas Terra. Então, o primeiro ponto, o grande desafio é conseguir descentralizar o processamento da inteligência artificial ao ponto de usarmos tecnologia que a NASA usou num descanso de tela, no Windows 98 aproximadamente, onde ele, durante o papel de parede, ele usava os recursos computacionais da máquina para achar a vida fora do planeta. É algo muito similar nós temos que fazer agora. Nós teremos capacidade de PC processando IA e teremos que deixar de utilizar, centralizar toda essa carga computacional em nuvem. Deixa eu fazer um outro exemplo, uma metáfora. Se eu estou trabalhando com biometria facial e jogo minha face para processar tudo em nuvem, eu tenho que localizar, tem uma face, os olhos estão abertos, os olhos estão fechados, ou seja, eu tenho todo o processamento da ISO 19794-5, que é a ISO de passaporte, para depois fazer a biometria. Por que eu, ao invés de mandar a foto para cima, antes eu verifico localmente se existe uma face, se os olhos estão abertos, a boca está fechada, recorto a face e mando só o que interessa para o processamento em nuvem. A mesma coisa com a inteligência artificial. A inferência federada, a inferência descentralizada é o grande desafio agora para a inteligência artificial, para não sobrecarregarmos qualquer coisa. Existe o gargalo de von Neumann, que é assim, se o gargalo não for processador, é disco, é rede, o gargalo vai existir em algum lugar. Precisamos ter inteligência artificial descentralizada. Na minha humilde visão, esse é o grande desafio atual da humanidade. Olá, bom dia. Meu nome é Humberto. A minha pergunta é para o Cabelo. Eu sou o CEO de uma empresa que vai começar a trabalhar ano que vem, no comecinho do ano que vem, e eu queria saber o que você indica para quem está começando agora nessa área e realmente quer levar para frente, pessoas que realmente querem inovar no mercado. Excelente pergunta. Eu vou estender um pouco, vou me dar o direito de não responder só para ele, sim para todos que querem entrar nesse mundo. Nós temos que parar com o excesso de produtividade, primeiro. Quero dizer o quê? Uma coisa é eu pegar um software, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na internet, funcionou, beleza. Nós precisamos entender como as coisas funcionam debaixo do capô. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu colocava as coisas para funcionar e não entendia o porquê, e depois corria atrás para entender o conceito básico, o conceito matemático, o conceito científico. Então, a primeira sugestão não é mergulhar profundamente nos assuntos, façam acontecer. Tem linguagem de alto nível, Python, Node, tem muitas coisas bacanas, coisas estão fáceis. Mas tenham a curiosidade de entender como as coisas funcionam debaixo do capô. Esse é o primeiro ponto. E não vinculem uma ação à outra. Fazem primeiro funcionar, tenham um resultado, tem aquele sentimento gostoso de execução, mas se aprofundem. É isso.
humildemente falando, não sejam meros arrastadores de mouse. Entenda o que acontece por trás de toda essa tecnologia. E existem inúmeros sites de curso, eu esqueci o nome, Udemy, tem vários. Eu pegaria qualquer curso de LLM. Esses cursos falam sobre o conceito, não entendeu? Vai para frente, aí volta novamente, vai pela parte que você não entendeu, entenda a teoria, mas tenha facilidade de integração. Nós passaremos por um momento onde a LLM não vai ser só chat. Eu tenho que integrar, eu tenho que começar a automatizar tudo isso, e é com integrações que faremos isso junto à LLM. Tá? Então, é isso. Resumidamente, entenda debaixo do capô, e tem diversos cursos pagos na internet, super barato, R$20, R$30, que fundamentam os conceitos matemáticos por trás de qualquer inteligência artificial, e não é só LLM. Pode ser modelos probabilísticos, como ele falou anteriormente, tá? Tem muitas coisas que resolvem. Não é LLM que vai resolver tudo, tá? Tem inferências com visão computacional. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, tem vários pilares. Não faz sentido eu jogar uma imagem para uma LLM resolver alguns problemas. Então, tem vários setores, e para escolher, precisa sim fazer cursos e entender como funciona debaixo do capô. É isso. Bom dia. Parabenizar a NBS pelo evento, né? Excelentes palestrantes. Parabéns a cada um dos senhores aí hoje. A minha pergunta é a Clearty, em relação à funcionalidade que está em desenvolvimento sobre o voice, né, para transformar em texto. Essa é uma funcionalidade que, se juntada à inteligência artificial, tem um potencial extremamente grande, porque nós, seres humanos, temos capacidade muito mais do que escrever, que é a de falar, né? Nós falamos mais rápido. Então, assim, a gente já aplica isso no nosso produto, já em produção hoje, né? E a pergunta é, esse produto vai tá nativo dentro da solução ofertada pela Nutanix? Vamos lá. O Nutanix, nesse sentido, ele vai ser a plataforma que vai te entregar recurso. A gente tem que lembrar que, para utilizar a inteligência artificial, a gente depende de computação em larga escala. Então, ele vai ser um desses pilares, né? Mas quem vai fazer a mágica de conseguir transcrever o áudio e o vídeo, aplicar uma inteligência, montar isso num texto, colocar quais foram os assuntos mais pertinentes, resumir isso, é a LLM. Tá? Então, a nossa ideia, como Nutanix, é ser a plataforma que vai sustentar o uso da IA. Ele não vai prover a IA do modo fim a fim, porque senão ele teria que ter um banco de LLMs dentro dele, seria algo extremamente pesado, não faria sentido, mas ele ser o pilar de prover recursos, de prover infraestrutura para que você consiga usar. E qual que é a vantagem de você usar isso, por exemplo, no Nutanix? É justamente você ter a integração, no contexto de plataforma, com as suas outras necessidades. Virtualização, Kubernetes, armazenamento, segurança, nesse sentido. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Júlio. Tem alguma pergunta online aí? Tem? Tem sim. Depois eu faço assim. Eu vou puxar uma pergunta. A gente, na sequência, já faz a do Thaleson, que está online, mas é algo mais aberto aqui para quem quiser, estiver disponível para responder. Vocês todos são de fora da nossa região, e eu queria trazer essa análise de vocês de IA para a região amazônica. O que vocês podem perceber da aplicação da inteligência artificial, da utilização dos recursos de IoT, com foco na sustentabilidade, na manutenção de floresta, no setor agrícola, que nosso estado é pujante no agronegócio, qual o impacto que vocês veem positivamente na aplicação da inteligência artificial na região amazônica? Está aberto para quem quiser responder. Como eu tenho acesso à robótica industrial e à inteligência artificial como Innovator Intel,
engenheiro Linux AWS, eu posso mencionar, é uma visão muito otimista da minha parte. Algumas coisas eu ainda tá sobre CNJ, não posso mencionar, mas olhando a robótica robusta, eu acho que os robôs terão mais do que capacidade para fazer um reflorestamento muito bacana. Porque a IA, quando a humanidade conseguir unir a IA e a robótica, eu acho que nós teremos um novo planeta sem precedentes. Porque tem coisas que são... Eu não conheço muito desses assuntos, mas eu sei que tem coisas que são impraticáveis por seres humanos. Tá? E a robótica ela vem se tornando cada vez mais acessível num contexto financeiro. Aquele robô que eu apresentei que eu coloquei na minha apresentação, ele tinha um custo aqui no Brasil de R$1.200.000. É muito dinheiro. A versão atual é muito mais evoluída, que tem não sei quantas mais GPUs que aquele cachorro, já estava custando 10% do seu valor. E acredito que a próxima evolução vai ser 10% do último valor. Então, o que custava R$1 milhão vai estar custando $10.000, $8.000. E a viabilidade financeira é que vai fazer nós, seres humanos, tornar cada vez mais essa parte de sustentabilidade mais aplicável na prática. Porque uma coisa é teoria, a outra coisa é na prática. Aí, juntando todos esses ecossistemas com sensores de IoT, nós teremos ação em tempo real. E, mais importante, que a NBS proporcionou, conectividade. Conectividade, inteligência artificial, IoT e robótica tornará não só o Brasil, esse mundo muito melhor em diversos aspectos, é a minha visão, tanto no contexto de sustentabilidade, reflorestamento e entre outros. Eu penso aqui, de imediato, duas aplicações, né? O Brasil é o celeiro do mundo e a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Então, tem muita vista aqui em cima. E tem duas coisas que acontecem, que é o extrativismo ilegal e as queimadas, que prejudica tudo isso daí. Então, você pensa, né, em conectividade, inteligência artificial, automação e IoT. Talvez até exista, não esteja falando nada novo aqui dentro, mas drones sobrevoando a floresta amazônica e as regiões aqui de mata nativa para detectar queimada ou para detectar qualquer coisa ilegal que está sendo retirada ali dentro. De que forma, né? De uma forma simples, né? O mocinho ali perguntou da empresa dele, né? Você vê a NVIDIA hoje, ela é a terceira maior empresa do mundo, com capital de 2 trilhões. Maior que PIB de, sei lá, metade desses países que existem dentro do mundo é a NVIDIA. E ela se transformou, porque hoje você pode falar, como é que é uma queimada? Uma queimada é dessa forma aqui, eu mando 100 fotos ali dentro, e aí o drone pega a imagem, aí a NBS, que tem a rede na região inteira, leva essa imagem até a NVIDIA ali, e ela fala assim, isso daqui é uma queimada. Tá? Então, você consegue, tipo assim, bloquear esse negócio a partir daí, ou tomar alguma ação nesse sentido. Né? Mesma coisa para o extrativismo. Então, assim, são coisas simples, mas eu acho que mudaria de grande forma, né? Para a gente continuar cuidando da região. E a NBS, vocês fazem parte disso daí, porque não adianta eu coletar a imagem, eu fazer o tratamento da imagem, se eu não conseguir levar a imagem até aquele lugar. Né? Então, esse é o papel importante que vocês desempenham aqui, no meu ponto de vista. Aproveitando o gancho que ele deu, e aproveitando também essa questão de sustentável, a gente acabou de lançar drones com câmeras termais e multiespectrais, como ele comentou, que são capazes de detectar queimadas. Ou seja, hoje isso já é realidade, ou isso hoje já está no nosso dia a dia. É simples. Então, a Intelbras hoje, a gente conseguiu lançar no mercado drones que fazem justamente essa detecção da queimada. Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que a gente participou recentemente, uma indústria de bioenergia. Constantemente, o cliente ele tinha prejuízos com queimadas provocadas. O que é que foi feito? Foi utilizada a inteligência artificial com drones e câmeras termais para fazer a identificação do início da queimada, para que dessa forma pudesse ser acionado um corpo de prevenção de incêndio, como também outros drones agrícolas que conseguem chegar lá e jogar água, para minimizar o impacto. Então, já é realidade.
como também a possibilidade de câmeras multiespectrais, que você consegue saber a saúde da vegetação. Então, quando você faz o sobrevoo com a câmera multiespectral, você consegue identificar até a saúde da vegetação em determinada região. Então, dentro desse aspecto de sustentabilidade, já existem tecnologias, inteligências que são palpáveis. Hoje, basta a gente ter o cenário para aplicação, ter a força de vontade de querer atender a sustentabilidade, a esse cenário, porque tecnologia já temos. Independente de inteligência artificial, existe um ponto muito importante que eu falei na minha palestra sobre a computação heterogênea. E vou sair do tema de inteligência artificial, de todo o tópico que está aqui, que estamos falando. Se eu baixo um software de edição de vídeo, esse mesmo software eu rodo no i3, no i5, no i7 e no i9. Seja ele de 6ª geração ou 14ª geração. Aí que está o problema de sustentabilidade. Se eu estou usando o mesmo software para todas essas gerações, alguém não está sendo explorado corretamente. E a computação heterogênea vem para resolver isso, porque quando você usa a computação heterogênea, você força mais, é como se eu estivesse trabalhando mais funcionalidades que o processador não está utilizando. Por quê? Porque eu tenho que generalizar o software. O software tem que rodar numa máquina de 2010 e na máquina atual. É como se eu falasse, usando a técnica de computação heterogênea, fazendo em alto nível, se a computação heterogênea chegava para vocês e falaria navio de grande porte comercial. Com a computação heterogênea, eu falo transatlântico. É uma única palavra, uma única instrução. O elétron não fica passeando, vários elétrons não ficam passeando na placa-mãe entre a memória, processador, disco, placa-mãe, memória. Menos aquecimento, menos ar-condicionado. Então, esse é o novo mundo que devemos desenvolver. Um mundo com computação otimizada, com ou sem inteligência artificial. Quando nós abrimos pesadas imagens, nós temos também complexos algoritmos de compressão, encoder e decoder. E todas essas técnicas, utilizando com técnicas de computação heterogênea para sustentabilidade, nós gastaremos menos energia e destruiremos menos o planeta. É um ponto que eu não poderia deixar de mencionar aqui. Alguém mais? Pode seguir, Flávio, pode seguir. Rapidinho. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí. Desculpa ter chegado um pouco depois. Foi até engraçado a forma como eu cheguei aqui, porque eu pedi o táxi lá na frente, né? Estava comentando. E aí eu dei o endereço para o motorista. Aí ele falou, putz, é muito longe, não vou poder te levar. Aí quando eu fui ver, era 5 minutos. Eu falei, pô, imagina São Paulo. Bom, o pessoal estava comentando aqui e eu estava pensando, meio viajando numa coisa e... Não sei se eu vou falar besteira, tá? Então, por favor, se alguém não concordar, sinta-se livre aí para discordar e dar um outro contraponto, mas na minha visão e na bolha que eu vivo, eu acho que eu consigo muito bem, assim, definir essa diferença, principalmente com essa vinda para cá, né? Primeira vez que eu venho para a região norte do país, primeira vez, né? Em Rondônia, em Ji-Paraná especialmente. E, cara, só ontem no evento, com as pessoas que eu conversei, né? Inclusive com um amigo ali, Humberto, né, um estudante, que tem já a empresa, a gente conversou bastante, né, mais de 1 hora sobre isso também. Eu vi, de fato, como o mundo é diferente, né, literalmente da ponte para cá. E não que eu já não tenha essa percepção antes, mas eu acho que quando a gente vive essa outra realidade, quando a gente conversa com pessoas, entende melhor por outras visões, exerce empatia, às vezes a gente consegue ter uma visão muito melhor do que de fato acontece, como o nosso mundo ele é diferente e diverso, dependendo de onde a gente está também. E eu acho que entender essas outras realidades é muito importante. Uma coisa que me causa muita preocupação, e eu posso até estar errado e ter uma impressão errada sobre isso, é com relação à educação. E eu vivo isso hoje porque... da onde eu vim, de onde eu nasci, da experiência que eu tive, da cultura que eu tive, da educação que eu tive, não só familiar, mas também na escola, eu nunca aprendi sobre educação financeira.
E hoje, com 35 anos, apesar de trabalhar há 17, basicamente, com tecnologia, eu ainda quebro a cabeça com relação à minha própria saúde financeira, que eu acho que é algo que deveria ser básico para todo mundo, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer imposto de renda, eu estava completamente perdido, não sabia nem por onde começar, nem o que fazer. E eu me perguntei assim, eu nunca aprendi a fazer isso, não sabia nem que eu precisava. Então, acho que surgem várias dúvidas e várias perguntas e questionamentos quando a gente se desenvolve, amadurece, sai de uma fase como adolescente e ganha novas responsabilidades como adulto. E a gente ouve tantas pessoas assim inteligentes, com tanta capacidade, tanto conhecimento. E o que o jovem tinha perguntado era exatamente a minha dúvida quando eu também comecei. Para onde que eu vou? Como é que eu começo? Se eu quero trabalhar com isso, o que que eu faço? O que que eu estudo? E você falou muito bem, né, sobre educação de base, sobre saber o fundamento, entender como as coisas são por debaixo do capô. E eu acho que por mais que pareça óbvio, talvez para a gente chegar nessa conclusão, talvez para quem está começando não é. E me preocupa muito falar sobre o futuro, falar sobre inteligência artificial, sobre ciências de dados e todas essas aplicações, muitas delas que os colegas comentaram que eu nem sabia que existia, nem sabia que era possível, e eu penso assim, caramba, eu estou com 35 anos e estou descobrindo isso agora. Então, de fato, imagina para quem está começando. Por onde eu começo, para onde eu vou, o que que eu aprendo, o que que eu estudo. O mundo hoje ele é uma explosão de conhecimento, justamente pela conectividade que a gente desenvolveu. Só que essa nova geração, que já nasceu dentro dessa digitalização, dessa conectividade, ela tem um pensamento diferente e tem um desafio diferente. Porque o desafio dela não é mais, para algumas regiões, habilitar e permitir a conectividade, mas é fazer isso com segurança. É aplicar a inteligência que está sendo construída e a que já foi construída de uma forma diferente para resolver problemas que a gente sempre soube que existiu, como desmatamento, como N outros problemas que é possível resolver ou, ao menos, melhorar com a tecnologia. Só que ainda assim permanece. Como que a gente faz isso? Qual que é o desafio? Então, eu acho que esse ponto de educação é algo que a gente deveria melhorar, né? Que a gente deveria transformar de alguma forma. De ter ali disciplinas como base, não só de programabilidade, com alguma linguagem também, mas para as pessoas saberem, né? Não só a aplicação prática através de uma IA generativa, porque todo mundo conhece o ChatGPT, mas, de fato, poucas pessoas conhecem como ele realmente funciona. Então, se isso é uma dificuldade para nós, eu acho que para essa geração agora, e a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar a longo prazo, né? Então, me preocupa muito como vai ser esse desenvolvimento para o futuro. Então, não estou dando uma resposta, é apenas uma observação. Não sei também se eu estou correto nessa minha visão, mas, pelo menos, da minha realidade, da bolha que eu vivo, eu tenho essa percepção também. Acho que é legal você ter comentado essa questão da bolha e tudo mais, e me fez lembrar também de um cenário onde a primeira vez que eu comecei a ver essa parte de tecnologia, inteligência artificial, automação voltada para o campo, eu comecei a ver muito mais cases de sucesso, por exemplo, a propaganda da John Deere, de tratores autônomos para aumentar a produtividade de colheita, mas não vi nenhuma propaganda, por exemplo, de sucesso voltada à sustentabilidade disso. Então, eles, por exemplo, eles já tinham a tecnologia ali, já estavam utilizando, mas o viés era aumentar a produtividade e fazer colheita. Aonde estava ali, talvez, a educação ou a sensibilidade de falar, cara, a gente já tem essa tecnologia, vamos utilizar agora para a parte sustentável? Né? Acho que é essa sensibilidade que está faltando para a gente. A gente está pensando em utilizar a IA somente para ganhar mais dinheiro. Mas e o contrário? Né? E para melhorar a educação, para melhorar a sustentabilidade, para melhorar a qualidade do nosso futuro. Né? Acho que está faltando a gente ponderar um pouco na balança como utilizar isso, pensando lá na frente. Né? Boa, gente. Obrigado pelas contribuições. Mais algumas interações aqui. E aí eu vou... O Júlio já está com o microfone. Ele pode, evidentemente, contribuir, mas aí quem tiver interesse também pode contribuir, tá? A pergunta, a IA, ela pode realmente ser criativa ou é apenas uma imitação do processo criativo humano? E eu já engato com outra aqui, dentro do tema que vocês estavam comentando. A população de massa, na opinião de vocês, se vocês acham que ela está preparada para esse advento que está surgindo, que já é realidade? Duas perguntas, quem quiser contribuir, fica à vontade, do participantes online.
Eu vou responder a parte criativa como sendo a minha experiência de uso criativo, né? Vocês viram que a apresentação que eu fiz, eu usei algumas imagens, e aquelas imagens foram feitas através do uso de IA, por exemplo. E a gente começa a perceber que a IA, ela pode te deixar preguiçoso, ela pode te tirar um pouco da criatividade, mas quando você entende que quanto mais você aplicar criatividade nela, quanto mais você melhorar, por exemplo, o teu prompt, mais efetiva ela consegue te ajudar. Então, é um uso ali que tem que ser administrado nesse sentido, né? De maneira bem pontual, a IA não é criativa, como ele mencionou aqui. A mesma IA, executando o mesmo comando por duas pessoas distintas, não traz o mesmo resultado. Então, isso já deixa bem claro que a IA não é criativa, ela apenas executa uma determinada função baseado nas suas perguntas. Novamente, a IA é uma superestatística, ela não é criativa. E nós temos... A criatividade sempre será para o ser humano, sempre. A IA deve ser utilizada apenas para funções repetitivas. O ser humano não foi... É um desperdício usar o ser humano para operações repetitivas. Indo um pouco mais além, acho que foi você ou ele, não sei, falou, parar de usar IA só para querer ganhar dinheiro, mas eu estendo isso mais além. As pessoas escolhem... Acho que diferenciadas são as pessoas que escolhem a sua profissão e quando escolhem o seu talento. Infelizmente, o teste vocacional não é executado com sucesso em todas as pessoas. Grande parte das pessoas não ainda encontrou qual é a sua real vocação. Eu tive o privilégio de encontrar o meu talento aos 11 anos de idade, computação. Mas isso foi fora da curva. Então, tentem achar o que vocês realmente são bons, qual é o talento de vocês. Porque se nós passamos 8 horas da nossa vida dormindo, trabalhando, perdão, 1/3 da nossa vida trabalhando, significa que seremos pessoas felizes, porque nós não passaremos 8 horas trabalhando, 8 horas nos divertindo. Esse é o grande segredo de, com ou sem IA, ser proeficiente em algo. A IA só vai dar superpoderes com o seu talento. Então, de maneira geral, ache, encontre, fugi um pouco da pergunta, né? Mas encontre seus talentos, use a IA para aperfeiçoar o talento de vocês e entenda que de criatividade criativa a IA não tem nada. Ela não é nem artificial, ela não tem nada de artificial e nada de inteligente. É uma estatística super avançada, mas nada além disto. O modelo probabilístico generativo. Tem um conceito chamado de alucinação, né? Não sei se os colegas comentaram anteriormente, mas às vezes a IA, justamente por conta, talvez, de falhas nesse modelo estatístico, na organização dos tokens que ela faz para saber qual que é a próxima palavra ali que faça sentido na geração de um prompt, ela comete um erro. E nesse erro, talvez ele não faça sentido, talvez ele não traga coerência. Na nossa interpretação humana, a gente traduz isso como uma alucinação. Na verdade, ela não está alucinando, né? Ela não está inventando. Foi um erro que precisa ser corrigido ali no seu algoritmo e, a todo momento, né, os cientistas de dados que estão por trás desses modelos estão fazendo essas correções. Então, eu acho que a linha ela é muito tênue entre o que hoje a gente tem de tecnologia, que a gente coloca como artificial, e o que de fato é humano. Principalmente quando a gente associa isso com um deepfake ou com, sei lá, a voz sintética, né, por exemplo, voice cloning. Está muito difícil já de a gente conseguir diferenciar o que é artificial e o que é real. Antigamente a gente via, isso, sei lá, antes de 2022 pelo menos, né? A gente via aquelas imagens, aquelas montagens, né, mal feitas, e tinha formas da gente, com o olho humano, sem nenhum processo automatizado, falar, isso aqui é montagem, tanto para vídeo quanto para foto, né? Esses dias eu vi um vídeo e eu nem questionei, eu nem me perguntei se era real ou não. Eu simplesmente acreditei. E aí, quando eu fui ver os comentários desse vídeo, né, no Instagram, estava todo mundo
comentando sobre que de fato era real. Tinha algumas pessoas questionando se de fato era mesmo. E aí uma pessoa comentou, o vídeo verdadeiro está aqui. E aí quando eu fui ver, não era nada do que estava mostrando naquele vídeo. Estava totalmente manipulado. Então, eu sempre penso dessa forma. Se eu, que trabalho com tecnologia, entendo e estudo isso todos os dias, fui enganado dessa forma, imagina de novo, quem não tem acesso à mesma educação, quem não já aprendeu isso como base. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo comentários, de certa forma, maldosos, com relação a outras pessoas que caem em golpes. E as pessoas falam assim, como é que o cara caiu nesse golpe? Como é que clicou nesse link, ou aceitou essa ligação e falou os dados do cartão? Mas, de novo, a gente está vivendo numa bolha. E eu volto e insisto na parte de educação, porque esse é o modelo que vai fazer, se alguém lembra da minha apresentação de ontem, a gente mudar o nosso sentimento para se aproximar daquilo que é real. E a realidade era diferente para cada pessoa. Então, se a gente não começar isso desde já, com trabalho de conscientização, fazendo eventos como esse, debatendo sobre esse assunto, mas não apenas para pessoas que estão na área de tecnologia, esse conhecimento não pode ficar aqui. É um desperdício gigantesco a gente fazer um evento como esse só para pessoas que são da nossa área. Por isso que, de novo, a transmissão ao vivo, com essa capacidade da gente compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, é extremamente importante. Então, a IA, ela não de fato alucina da forma como normalmente a gente interpreta essa informação. Ela está criando ali um modelo matemático e tentando adivinhar qual que é a próxima palavra que faria sentido dentro daquele contexto. E isso precisa e sempre vai ser modulado para que ela aprenda de uma forma mais eficiente. Então, não é alucinação, talvez seja a ineficiência daquele prompt, daquele momento, e que precisa ser verificado, e a gente não pode confiar cegamente na tecnologia também. Rapidinho. A pergunta é criativa ou não? Falamos que não, mas eu me colocando no lugar de vocês. O cara pálida, cabelo, mas a IA faz umas imagens perfeitas. Como que ela não é criativa? Eu acho que alguém pensou assim, alguém tem essa dúvida? Beleza. Eu vou explicar para vocês, eu me coloquei no lugar de vocês e falei, eu faria essa pergunta. E como que ela monta a imagem? Eu vou tentar explicar de uma maneira muito... Porque eu desenvolvo essas IAs que criam imagens. Quando eu peço algo para a inteligência artificial, ela pega uma folha de papel, pega 1 bilhão de lápis de cores e faz um monte de pontinhos nessa folha. Imagina se fosse possível pegar 1 bilhão, 1 trilhão de lápis de cores, todos misturados, fazendo um monte de pontinho na folha. E aí ela começa a agrupar, e supomos que eu pedi nesse prompt um cachorro comendo um pedaço de carne. Ela já foi treinada com várias fotos de cachorros, de carne, e ela começa a agrupar todos esses pontinhos na folha. Imagina uma folha com 1 milhão de pontos coloridos. Ela começa a agrupar esses pontos para formar a carne, numa área da imagem, esses pontos para formar o cachorro, e ela entra num looping de cálculo convolucional, ela entra num looping até os pontos se agruparem e formar a imagem que ela aprendeu posteriormente. Então, mesmo criando imagens que parecem ser criativos, de criativos não tem nada. É pura matemática agrupando o que ela aprendeu anteriormente. Eu acho que alguém ia fazer essa pergunta. Obrigado. Eu lembrei agora de uma imagem que eu vi que foi gerada artificialmente, que era... Alguém pediu, isso circulou, vocês devem ter visto. Faz o Wolverine comendo um pé de moleque. E aí estava o Wolverine lá comendo um pé de verdade. Então, assim, é criativo? Porque a gente não pensa dessa forma. Mas a forma do ser humano pensar é diferente da forma da máquina pensar. É criativa e se é para todo mundo, né? Se todo mundo está capaz de usar, são as duas perguntas, né? Num determinado momento, achei que tudo isso fosse bruxaria. A inteligência artificial. Eu sou meio ruim de data, mas eu devo estar me remetendo a 2005. Existia um site que chamava 20Q, que é 20 questões. E o site ele te perguntava 20 questões, te colocava 6 possibilidades de resposta, e ele ia adivinhar a palavra que você estava pensando na sua cabeça. Bruxaria, né? Começou aí, né? Aí eu achava isso daí sensacional, eu usava isso daí até como uma brincadeira, eu ligava para uma colega e falava assim, eu sei tudo que está passando na sua cabeça, pensa numa palavra, me responde aqui, é animal, é vegetal ou é mineral?
Você pode tocar? Você sente? Tá? E você ia respondendo as perguntas, e antes das 20 perguntas, ele matava a charada que você estava pensando, e muitas vezes não era nenhum um objeto ou só uma palavra, às vezes um sentimento, e ele respondia ali de uma maneira correta. Ela não é criativa. É como todo mundo aqui identifica o que você está pensando, fazendo um tanto de perguntas, e ele foi lá atrás de uma base de dados e montou isso daí, e era só divertido na época, né? Mas a gente já estava falando isso daí há 20 anos atrás. É para todo mundo? Eu acho que não, né? A gente que está sentado aqui nessa sala, a gente que pertence a esse mundo, vocês falaram muito bem, né? A sustentabilidade não está ligada à natureza, à agricultura, nem nada disso. Está ligado ao negócio que perdura, que vai adiante. A gente não tem isso, infelizmente. Vocês falaram duas coisas aqui. Um de teste vocacional e outro de educação financeira. A gente que talvez teve uma condição um pouco diferente na vida, que estudou, eu duvido que metade aqui passou por um teste vocacional para saber se estão no lugar certo, fazendo o que te cabe. Duvido, de verdade. Educação financeira, estamos aprendendo na marra. Não é simples. E esse mundo que nós pertencemos e poder participar disso daqui, isso daqui não faz parte... 70% do Brasil aqui não tem um acesso às coisas que a gente tem. Não tem. A gente nem conhece, a gente nem se relacionou, vocês nem foram ver. Vocês nem tiveram lá. Então, infelizmente, não é para todo mundo. A gente tem que mudar isso daí, tem que usar isso daí da melhor forma, para o bem, para educar o país, para que todo mundo use como uma ferramenta, como um amparo. Não é bruxaria. Eles estão fazendo processos repetitivos que, às vezes, a gente tem que pensar, e a criatividade vem da gente, não vem deles. Eles só pegam um monte de gente criativa junto o que estão fazendo ali e te jogam uma imagem, um vídeo, o Wolverine comendo o pé de moleque. E era um pé? Um pé, não era um doce. Sensacional. Mas é a forma que eu penso. Pessoal, só dando uma avisada para vocês, o pessoal está arrumando já, tá? Daqui a pouco a gente vai liberar para almoço, tá? A dinâmica do almoço é o seguinte, é o que eles conseguem colocar aí para vocês pegar, quando vai terminando eles vão voltar novamente com a próxima rodada, tá? Não precisa se desesperar, todo mundo vai comer à vontade, tá bom? E eu tenho só uma pergunta, primeiro eu vou direcionar para o Douglas e para o Júlio, que é sobre o hardware. Existe a lei de Moore, que a cada 2 anos dobrava a capacidade de processamento, e isso foi diminuindo, né, com o tempo. E como isso está hoje? Está no limite? Tem condições de ficar dobrando ainda? E depois o que o Cabelo e o Flávio complementem, como está as soluções de software, porque eu vi que o Cabelo ele trabalha melhorando essa parte de processamento e como, né, as ferramentas de segurança estão se preparando para isso também. Tá? Então, Douglas. Dados, processamento? Como está a evolução? Exato. Economia dos dados, tudo é dados. Até outro dia atrás, até bem pouco tempo atrás, você carregava um dinheiro na carteira. Você tinha a carteira, você tinha um dinheiro dentro da carteira. Hoje você faz um Pix. Essas transações de Pix, elas têm que ficar registradas por um tanto de anos do Banco Central do Brasil. É uma imensidão de dados. Aqui tem um monte de gente aqui filmando, fotografando, transmitindo isso daí, que até outro dia atrás não tinha uma câmera no celular. É absurdo a velocidade que isso cresce, a demanda que isso gera. É exponencial. Eu não sei nem dizer até onde a gente vai, até onde a gente vai chegar. Mas, por exemplo, a gente que vende tecnologia, a gente vende muito servidor para armazenar dados, porque tem que ter dados, tem que estar lá. A gente estava falando da NVIDIA, que num determinado momento fazia uma plaquinha para você jogar videogame dentro do seu computador. Hoje a GPU delas é o que processa tudo que essa turma aqui que sabe bastante está falando aqui, e é a terceira maior empresa do mundo. Né? Eles não conseguem nem mais botar no mercado para vender Bitcoin, a moeda é virtual. Tá tudo lá em cima deles, assim. Então o que cresce é de forma absurda e que eu não imaginei estar aqui para ver, porque eu comecei a mexer com computador com 14 anos de idade, em 1994, era totalmente diferente. Aqui vocês podem falar, vocês que são provedores de internet, até outro dia atrás vocês vendiam um plano de 100 megas. Na minha época era 14.400 o bitrate, bits por segundo, qualquer coisa desse tipo, né? Vendi o plano de 100 megas, aí vai mudando, aí vocês vendem o plano de 200 megas, 300 megas, continua custando R$110, R$99, 300, 600, 700. A gente está com o Wi-Fi 7, você mostrou ali, né? Quanto que passa? 18,90 e tanto gigabits por segundo. É isso, está crescendo, não vai parar e a gente tem que estar se acomodando para isso daí.
Eu acho que uma outra preocupação que a gente tem que ter, além de saber se esse recurso ele vai ser finito ou não, porque eu acho que o recurso ele sempre vai existir, né? A gente tá vendo essa lei de Moore aí cada vez mais na prática. A Intel recentemente, agora falando especificamente do Nutanix, soltou um aviso lá para os nossos parceiros falando: olha, a gente já atualizou a linha de processadores, a gente já aumentou os megahertz das memórias, você já tem que trocar o hardware, e a gente percebe o quão isso está rápido. E, na verdade, ele está acompanhando essa exponencialidade de consumo que a inteligência artificial vem empurrando. Então, poxa, você tem cada vez mais pessoas utilizando inteligência artificial, né, mais aplicativos exigindo processamento, mais armazenamento, é óbvio que alguém vai ter que construir mais recursos para isso. O fato é, até que ponto isso vai estar alcançável para nós? A gente tem que perceber que tudo que é hardware está com uma tendência muito grande a ficar cada vez mais caro. Né? Então, é algo que a gente também, de novo, volta àquele ponto, ter a sensibilidade. Cara, eu estou consumindo, eu estou desenvolvendo, mas eu estou gerando recurso e esse recurso está ficando cada vez mais caro, né? Para onde a gente está indo? E acho que um fato que o Cabelo falou, né? Se talvez a gente começar a pensar um pouco no uso dessas ferramentas aí no futuro, elas começarem a pensar em sustentabilidade de hardware para isso, para a gente começar a equilibrar um pouco mais as coisas, né? Eu lembrei aqui que eu tinha escrito um artigo, né, um tempo atrás, aí eu lembrei e decidi resgatar aqui para trazer uma coisa, né. Ele tinha comentado sobre sustentabilidade e até agora eu nunca tinha pensado por IA por esse lado. E os dados que você me trouxe, eu falei, caramba, nunca tinha nem visto nenhuma informação sobre isso. Então, de novo, é sempre muito impressionante assim, o quanto que a gente aprende dia após dia, né. E, obviamente, que eu não sou nenhum cientista, nenhum físico quântico, nem nada disso, mas, ultimamente, eu tenho lido e tenho estudado bastante sobre computação quântica, que é algo assim que foge muito da minha compreensão e me fascina demais. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, mas, para mim, a computação mecânica ou digital, de uma certa forma, é relativamente simples de entender. Até esses dias mesmo, eu estava comentando com alguém aqui ontem, porque eu peguei um secador de cabelo que estava no banheiro de casa. E aí eu olhei ali pro botão de ligar e desligar, aí eu falei, não acredito. Tem um 0 e tem um 1 aqui. E normalmente todo mundo ficava falando, né, o bolinha e tracinho, ou ligado e desligado. E aí só depois de muito tempo que eu fui me ligar que de fato aquilo era um número binário. Que estava falando sobre passagem ou não de uma corrente elétrica para estabelecer um circuito. E computação funciona exatamente dessa forma, números binários. O computador, tudo que a gente conhece hoje, no fim das contas, no seu nível mais básico de processamento, são zeros e uns. A gente cria camadas de abstrações para fazer sentido para o ser humano, porque seria impossível a gente ficar digitando zeros e uns para interagir com uma máquina. Mas, no fim das contas, esses impulsos e sinais elétricos, eles são a níveis de bits. E tem uma teoria chamada teoria da informação, que foi uma das primeiras a quantificar a informação. Vocês têm noção que o que a gente usa hoje como referência, por exemplo, para a unidade de medida, para fazer valer o quanto eu cobraria, por exemplo, para fornecer conectividade, quando a gente estava na época do telégrafo, foi exatamente isso. Tem um cara que ele não é muito conhecido, ou talvez reconhecido por outras áreas, mas o Claude Shannon foi um dos principais, né? Ele é dito como o pai da teoria da informação. E aí eu estudando sobre computação quântica e toda essa loucura, e tentando criar analogias e formas de entender isso, ou o gato de Schrödinger, que eu nunca entendi essa analogia, do gato estar vivo e estar morto ao mesmo tempo dentro da caixa. E aí eu fazia associações com o filme do Homem-Formiga, porque era a coisa mais visual e próxima que eu tinha de uma realidade do que é um mundo quântico. E aí eu fico pensando também, né, como é que outras pessoas entendem isso? Se pra gente é difícil de entender. E eu escrevi algumas coisas aqui nesses estudos, porque esse preto no branco da computação tradicional, de bits e bytes, é muito fácil para a gente entender, por mais que você não seja da área. Então, citando justamente essa lei de Moore, falando sobre os transistores, né, e a cada tempo que passa, o quanto eles ficam pequenos, né, eu fiz uma pesquisa e eu vi aqui que existem bilhões de transistores em níveis subatômicos, com cerca de 3 nanômetros em circuitos integrados. E esses circuitos integrados estão no bolso de cada um de vocês.
Existem aí no iPhone de vocês, quem tem pelo menos do último modelo, né? 3 bilhões que tem essa unidade de medida que é nanômetro. Aí eu fiquei pensando, o que é um nanômetro, né? Não tenho ideia, então eu fui pesquisar. Por exemplo, o processador da Apple, né, o A17 Pro, ele tem um sistema ARM, que é basicamente um sistema e um chip, né, um sistema no processador, de 64 bits. Se a gente fizer uma comparação da unidade de medida dentro desse processador, desses transistores que passam esses zeros e uns, o vírus da gripe, por exemplo, ele tem um diâmetro de cerca de 100 nanômetros. Ou seja, o vírus da gripe ele é aproximadamente 33 vezes maior do que os transistores atuais que a Apple utiliza no celular. Eu não tenho ideia como alguém pode fazer uma máquina para criar alguma coisa tão pequena assim. Só que tudo que a gente está falando aqui é do mundo observável. Não é do mundo físico-teórico, que é, por exemplo, da computação quântica. E não se aplicam as mesmas leis. Então, ao invés de 0 e 1, na computação quântica, a gente tem os dois. E os dois ao mesmo tempo. Então, a gente tem 0, a gente tem 1, a gente tem 0 e 1. A gente tem o que é conhecido como qubits, entrelaçamento quântico e N outros fatores que fogem muito da minha compreensão. Então, tudo que a gente está discutindo hoje, pode ser que daqui a uns anos não seja absolutamente mais válido. Talvez seja válido para algumas aplicações, mas não para todas. A gente tem supercomputadores, que são de alguns estados-nação e de algumas empresas de uma potência muito grande, como a NVIDIA, por exemplo, mas a partir do momento que um computador quântico ele se tornar uma realidade, e existem muitos desafios para a aplicabilidade prática disso, tudo que a gente conhece vai mudar e a gente vai ter que aprender tudo de novo. Então, é um aprendizado constante e eu acho que isso nunca vai parar e a gente está, talvez, próximo de uma realidade que todo mundo aqui, por enquanto, desconhece. Quem sabe daqui 20 anos ou 30 anos isso mude radicalmente. Então, tem empresas já se preparando para isso. O NIST, por exemplo, ele já desenvolveu algoritmos que são aplicados para cifras de comunicação criptografada na internet, que eles são protegidos contra ataques quânticos, que é chamado de PQC, né? Post-Quantum Cryptography. Então, já existem empresas aplicando isso para que esses dados não sejam comprometidos, porque, da forma como a gente conhece hoje, um computador, um supercomputador, demoraria talvez milhares de anos para quebrar a criptografia que existe na internet, que é utilizada de mais atual, de mais recente. Mas um computador quântico faria isso em questão de minutos ou algumas horas. Então, tem muita coisa ainda por vir, eu acho. Show. Tem uma pergunta aqui do nosso colega. Pode se apresentar, direcionar se quiser. Tá bom? Tá. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Matheus. Eu atuo no setor de tecnologia da Cicobi Credit de Pimenta Bueno. Eu queria só comentar primeiro sobre o 20 questões, né? Não é tão comum. O pessoal conhece mais o Akinator, que é a mesma ideia de descobrir o personagem, né? Iniciando aqui a minha fala, é um comentário do Flávio, né? Referente à educação financeira, né? E enquanto cooperativa de crédito, não só o Cicobi, Credici, Sicredi, né? Nós temos um alvo, uma meta muito estabelecida referente a isso, né? Em levar realmente a educação financeira às comunidades. Né? Eu tenho aqui um dado referente a 2022, logo após a pandemia, aquele boom todo que teve. Então, as cooperativas de crédito elas cresceram muito, né? E conseguiram chegar a locais que as instituições financeiras não conseguiam chegar. Né? Então, eu tenho aqui referente a cursos, palestras e tudo mais, que as cooperativas financeiras conseguem levar às comunidades. Né? Desde o ensino infantil, com minhas financinhas para a criancinha, com gibizinhos, com desenhinhos, até o ensino médio, com projetos sociais, onde são premiados os alunos, né, que consegue trazer para eles que realmente o que eles fazem é uma mudança, não só para eles, mas como as suas comunidades. Até clínicas financeiras para empresas, MEI, PJ e tudo mais, e MBAs com certificações a nível nacional. Né? E eu tenho aqui essa informação do Banco Central de 2022, onde tem uma relação entre a participação do cooperativismo nos estados com o desemprego. Né? Então, Rondônia, aqui em 2022, tinha a menor taxa de desemprego e a maior participação do cooperativismo no Brasil. Né? E, em comparação, estados como a Bahia, Amapá, Sergipe e o Rio de Janeiro, que têm uma baixa participação no cooperativismo, com a maior, né,
maiores taxas de desempregos no Brasil, né? Então, o que a gente leva na cooperativa não é nem chega a ser educação financeira, é realmente justiça financeira para as comunidades, né? Então, pontuando a fala do Flávio, do colega aqui também, né? Eu queria adicionar a minha pergunta, depois vocês podem comentar sobre, mas para o Gabriel, enquanto instituição financeira, né, a gente recebe milhares, centenas de milhares de pessoas diariamente, né, e todo tipo de pessoa com todo tipo de índole e interesses. E, é claro, pessoas mal intencionadas, né, em qualquer área, né, mas principalmente na instituição financeira, porque mexe com dinheiro, né? Então, a minha pergunta é sobre o Defense-A, né? Acredito que não, mas se tem um banco de dados já cadastrado com informações sobre suspeitos, desaparecidos, procurados, e se sim tem como cadastrar, né? E aí, no caso, envolveria talvez Polícia Federal, Interpol, não sei, né? Se existe essa facilidade para fazer esse cadastro, para conseguir realmente, né, ter essa informação sobre quem vem e se essa pessoa ela é realmente mal intencionada ali dentro da instituição. Obrigado. Perfeito. Hoje, o software Defense-A, ele não é desenvolvido pela Intelbras com nenhum banco de dados de face, de suspeito, nem nada do tipo. Até porque isso esse banco de dados, o detentor dele são órgãos de segurança pública. Mas sim, é possível você fazer a integração com bancos de dados dos mais variados tipos de órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Essas plataformas elas conseguem sim conversar com o software Defense-A e você ter essa informação. Só frisando aqui como é que vai funcionar essa integração com o Defense-A. Ontem a gente comentou que as informações são sigilosas e o Defense-A ele vai enviar a informação para o software do órgão competente. E esse software do órgão competente, ele não devolve a informação para o órgão privado. Ou seja, o Defense, ele capta a face, ele capta aquela placa, e ele vai enviar para o software do órgão competente que possui o banco de dados de suspeito. Para que o software do órgão competente ele faça essa comparação de faces e ali sim eles tomem uma ação. Tá? Mas, só frisando a resposta, hoje o software Defense ele não sai com banco de dados de suspeito, tá? Nem de faces, nem de veículos, mas sim é possível fazer a integração com banco de dados de órgãos e órgãos competentes para tal feito. Bom dia, meu nome é Tiago. Eu queria ouvir o restante da resposta do Cabelo, complementando o Flávio sobre a computação quântica, porque já existem alguns projetos de LLM rodando, e se ele pode falar, se não pode falar. Eu ia falar sobre a lei de Moore e ia acabar estendendo isso. Voltando um pouco na resposta e já linkando a esta, sobre a lei de Moore, a briga agora é os 2 nanômetros, como Innovator Intel, estou perto disto. Mas vai chegar uma hora que não vai ser possível diminuir mais os processadores. Ponto. Aquecimento, nós temos uma série de fatores físicos, é física. Antes de pularmos para o assunto de computação quântica e LLM, a pergunta anterior sobre o que eu falei anteriormente para um rapaz ali que está abrindo eu falei para entender debaixo do capô. A lei de Moore está diretamente relacionada a isso. Nossos processadores hoje são multicore. Tenho certeza, se vocês pegarem um software rodando der Ctrl Alt Del, você vai ver só um núcleo transpirando, o resto quase dormindo. Por quê? Porque nem os desenvolvedores hoje estão olhando debaixo do capô. Nós temos que fazer programação multinuclear. Então, o que é isso? Eu tenho 4 núcleos. Se eu vou somar de 1 a 10, eu pego o primeiro núcleo, eu distribuo uniformemente para cada um desse núcleo a soma. Então, supomos que eu tenha 5 núcleos e quero contar de 1 a 10. Eu pego o primeiro núcleo para somar 1 e 2, depois o segundo núcleo, 3 e 4, e assim sucessivamente. As pessoas não fazem isso. Então, para que lei de Moore, sendo que a gente não sabe ainda fazer programação multinuclear? A primeira provocação. Precisamos olhar debaixo do capô.
Quando eu falei anteriormente que A nada mais é que um modelo, uma superestatística, no fundo, ela é um modelo probabilístico generativo, probabilidade estatística. A computação quântica, ela é excepcional para fazer análise combinatória. Então, logo, uma coisa é a computação quântica, não estamos aqui para palestrar sobre computação quântica, mas já vamos colocar alguns bots em cima da mesa. Ninguém nunca vai ter um celular quântico. A computação clássica sempre trabalhará junto com a computação quântica. Mas a computação quântica ela vem para quebrar paradigmas de análise combinatória, modelos probabilísticos, que é o que a inteligência artificial faz. Nada mais que isso. Agora, imagina o poder, para vocês entenderem. Com o poder da análise combinatória de uma computação quântica, saindo um pouco do LLM, para vocês entenderem, eu não vou saber falar números exatos, mas uma criptografia de banco que levaria 10 mil anos, eu não sei se é 6 mil anos, 10 mil anos, se é 100 mil anos, não sei, muitos anos, não lembro agora, eu quebraria em segundos com a computação quântica. Por que eu estou falando isso? Algo que levava não sei quantos mil anos, eu consigo executar em segundos. Então, isso mostra o poder da computação quântica. Pega esse poder e joga dentro do que funciona lá dentro debaixo do capô, dentro de uma LLM, nos modelos probabilísticos, as análises combinatórias. Aí sim, nós entraremos num outro nível de inteligência artificial. Ela continua não sendo criativa e continua sendo uma estatística, mas numa velocidade surpreendente. E é isto que eu espero que a computação quântica vai trazer junto à LLM. Não está nem perto do que chegará, porque os computadores quânticos ainda não estão no estado da arte, mas é muito promissora a junção dessas tecnologias. E no meio do caminho, nós temos o que é chamado de apocalipse quântico, que não tem nada a ver com LLM, mas é interessante vocês saberem. Como membro da UASP, eu sou responsável em evangelizar a segurança no estado de São Paulo. E tenho evidências que muitos hackers estão invadindo muitas instituições financeiras, pegando os dados e guardando, porque eles não têm poder computacional para fazer a decriptografia desses dados. Quando a computação quântica estiver disponível, esses dados serão quebrados em segundos. Isso é fato, já está acontecendo. O problema é que até o computador quântico ficar acessível a todos, nós temos uma janela ainda para pensar em como resolver esse problema. Só que surgiu uma ameaça. Entre o apocalipse quântico e a computação clássica, estão surgindo soluções que quebram o gargalo de von Neumann e vai contra e gera um colapso na lei de Moore, que é o quê? É soldar memória direto no processador. Esses processadores ASIC de Bitcoin, se utilizado para inteligência artificial ou para qualquer outra coisa, já nascer com memória, a gente já não tem um gargalo de von Neumann, que é o quê? O aquecimento, bus. A gente tem limites, limite de rede, de placa-mãe. Existe um limite físico, não pode passar mais, não sei que, X elétrons num espaço de tempo. E quando você solda a memória direto no processador, você não pode levar alguns segundos. Você pode não levar 1 segundo para quebrar o que era feito com 10 mil anos, mas você pode levar 10 segundos, 1 minuto, isso já é o suficiente para gerar um apocalipse quântico. É isso. Então, a computação quântica vai tornar a inteligência artificial quase perfeita, se não perfeita, em virtude da sua capacidade de análise combinatória. É simples assim. E a análise combinatória está envolvida com a estatística. É isso. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Queremos agradecer. O debate foi muito bom. Obrigado a todos vocês que compuseram aqui. Quer fazer uma Eu queria perguntar para o Cabelo. Olha, legal. Vamos lá. Cabelo, a gente estava falando bastante sobre ferramentas de IA e tudo mais. A gente até comentou aqui em off. E eu tenho duas coisas para ver com você que eu queria a tua percepção. Uma é a utilização de, não sei se é esse o nome, mas de toolbox, né, de um grupo de ferramentas de IA, que de repente eu fazendo a minha apresentação de IA, pesquisando recursos, de repente apareceu para mim uma propaganda de um software onde eu tinha que pagar uma mensalidade para ter acesso a diversas ferramentas de IA, onde eu usava IA para direcionar para outra IA. Não sei se você já viu isso, qual que é esse conceito, se isso realmente funciona na prática ou se é uma maneira de produtizar o acesso a IA.
E para quem está começando e quer começar, na verdade, a utilizar a inteligência artificial agora, quais seriam as 5 ferramentas que você indicaria ali, de propósito múltiplo, que aumentasse ali de alguma forma a produtividade, ou segurança, ou qualquer viés ali para as pessoas? Obrigado pela credibilidade e parabéns por fazer a pergunta em público aqui, muito legal. Isso que eu acho fantástico nesses eventos, o compartilhamento de informação. Quando fala toolbox de IA, já me deparei com inúmeros termos toolbox de IA na internet, podemos falar de diversos modelos de negócio, mas você está coberto de razão. É uma maneira de vender, querer criar um novo produto de IA. Mas podemos ver toolbox de IA com 2 verticais. Uma é um software que eu seleciono vários tipos de IA. Então, eu tenho alguns modelos bases que são do Facebook, da Google, Mistral, da Microsoft. Eu tenho alguns modelos que estão seguindo assim uma determinada linha, os mais famosos. Desculpa. Então, quando eu crio uma toolbox de IA, simplesmente escolho, é uma ferramenta que tem uma interface simples que qualquer pessoa leiga escolhe sobre IA 1, 2 e 3. Com a evolução desse toolbox de IA, a humanidade, o mercado está começando a criar IAs mais verticalizadas. O Palmyra Med e o Palmyra Finance, por exemplo, são 2 IAs muito fortes no setor de saúde e outra no setor financeiro. Então, esse toolbox nada mais faz que direcionar um modelo de IA para aquele propósito que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com o financeiro, usa o Palmyra Finance ou qualquer outro tipo de modelo. Então, o objetivo dessa IA Toolbox que eu conheci é facilitar a escolha dos modelos que vão utilizar. Existe um outro modelo de Toolbox que é pegar a saída de uma IA no nível de tokenização e jogar para dentro de outro modelo de IA para melhorar a resposta. É um outro conceito de Toolbox de IA que eu vi disponibilizado na internet. E respondendo a pergunta como ferramentas, existem muitas ferramentas, existe o Llama CPP, existe o Llama File, mas eu acho que a ferramenta mais interessante para quem é técnico é o Llama. É uma ferramenta que funciona como um toolbox de IA que você poderia instalar na máquina, nos servidores de vocês, no computador de vocês. É meio chatinho, e esse é um dos motivos pelo qual eu criei uma imagem Linux, que eu falei anteriormente, IA para todos, que ele encaixota tudo isso. Ele tem uma IA Box, que aí pensando aqui, não fiz isso pensando na IA Box. Ele disponibiliza uma interface onde você escolhe qual IA você deseja utilizar. Então, é isso. Se vocês têm diversas ferramentas no qual você usa em abundância todos os modelos de IA que existe para um determinado propósito, para uma determinada vertical. É isso. Show de bola. Quero agradecer aqui em nome do grupo, de todos os participantes, a contribuição de vocês. Realmente a gente pôde perceber como foi rico esse debate, pela interação e pela quantidade de perguntas. Isso é muito importante, principalmente na era da informação que a gente vive e por tanta desinformação. E uma coisa ficou muito clara na fala de muitos de vocês, o quanto a educação e a formação ela é poderosa e é o que vai mover o nosso país junto com o empreendimento, empreendedores, junto com a força do incentivo, a capacidade do ser humano, que a gente possa transformar o nosso país também. Obrigado pela contribuição, obrigado a todas as perguntas que estão aqui, dos nossos participantes online também. E agora, Jânio, vamos fazer uma selfie aqui com vocês também agora, que agora virou nossa prática aqui. A gente está muito feliz porque nós passamos esse momento e todo mundo ficou preso, atendido aqui. Agora toda hora vai ter que ter uma selfie. Valeu, pessoal. Gente. Vamos, uma salva de palmas aqui aos nossos parceiros, integrantes do painel. Show de bola.